Boa noite aos irmãos, também os que estão acompanhando nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um. Irmãos, o Brasil sofre uma epidemia de ansiedade. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. 18,6 milhões de brasileiros, que corresponde a 9,3% da população que convivem com este transtorno. Transtorno de ansiedade, como é chamado, é marcado por sintomas como a dificuldade de concentração, problemas no sono e preocupação excessiva, acrescido de alteração no humor, como apatia, solidão, tristeza, além do isolamento social e dores sem justificativa física. O número de pacientes, segundo os dados, deve aumentar com o que nós estamos enfrentando globalmente, que é a pandemia do Covid-19. Os casos de depressão quase que dobraram nesse período, e os de ansiedade e estresse tiveram um aumento de quase 80%. Fatores de riscos apontados para isso são alimentação desregrada, doenças pré-existentes, ausência de acompanhamentos, sedentarismo, necessidade de sair de casa para trabalhar. E o que a Bíblia fala a respeito deste problema? É por isso, irmãos, que a partir desta quarta, como é o nosso planejamento, aí o cristão e alguns desafios específicos, vamos tratar sobre a ansiedade. Vamos aí investir algumas quartas-feiras para tratarmos deste assunto. E hoje vamos ver alguns motivos por que o cristão, então, entra em ansiedade. Por que o cristão sofre com ansiedade? Então vamos abrir para lá, irmãos, Filipenses capítulo 4, e vamos ler do versículo 6 ao 9. Filipenses capítulo 4, dos versículos 6 ao 9. Filipenses 4, 6 a 9 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, ó Deus, que trata de todos os assuntos. Ela também nos traz, ó Deus, ensinos, princípios, recomendações para esse problema, Pai. Nos ajude nessa noite. Eu sei, ó Deus, que há muitas pessoas enfrentando o problema da ansiedade. Isso inclusive, ó Pai, tem atingido muitos cristãos. Nos ajude que por meio da Tua palavra nós possamos, ó Deus, entender o Teu cuidado por nós. Mas que também, ó Deus, o Senhor requer de nós que façamos algumas coisas. Que a Tua palavra nessa noite, ó Deus, venha ser, como tem sido sempre, um bálsamo. Venha, Pai amado, nos ajudar, aqueles que estão enfrentando esse problema, a sair pela Tua graça. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Então vamos ver nessa noite, irmãos, como eu falei, alguns motivos por que o cristão tem enfrentado a ansiedade. Para a gente entender um pouco sobre o que Paulo fala aqui sobre ansiedade,
É importante entender como Paulo chegou aqui, como ele também fundou essa igreja, que está aí chamada de Filipos, né? Que é a cidade que Paulo então iniciou este trabalho por volta do ano 49 a 52, onde ali Lídia é alcançada por Cristo e uma jovem adivinhadora é confrontada por Paulo. O espírito adivinhador é repreendido em nome de Jesus, e por essa razão Paulo é preso e açoitado, e seus pés são amarrados no tronco. Na prisão, Paulo e Silas, depois dos açoites, cantavam e oravam a Deus. Houve um terremoto e o carcereiro e sua família creram em Cristo. Assim foi fundada a primeira igreja na Europa, onde Paulo está ali. Paulo e Silas, irmãos, foram soltos e depois então escreveram, né, esta epístola. Eles tinham alguns desafios, é verdade, mas tinham tudo, por exemplo, Paulo, para ser alguém ansioso. Agora ele estava preso em Roma e recebeu Epafrodito, que trouxe uma oferta para ele, e também Epafrodito veio saber como era a situação de Paulo. E aí ele escreve esta carta. Esta carta é chamada, irmãos, por alguns teólogos, da carta da alegria, porque o termo aparece 16 vezes na carta. Ela fala realmente de uma alegria, e de uma alegria em Cristo Jesus. Paulo também combate alguns ensinos errados, trata alguns problemas nessa igreja. Inclusive, o ensino aqui do capítulo 4 está debaixo de um problema que Paulo está mandando que seja consertado. Era uma relação entre duas irmãs dentro da igreja. Irmãos, para a gente entender esse tema, a gente precisa primeiro definir o que é a ansiedade. Como é descrito a ansiedade? Aí a gente vai ver um termo na medicina e o que a Bíblia fala também sobre a ansiedade. No âmbito biológico, a ansiedade é basicamente uma resposta do corpo vinda do sistema nervoso autônomo chamado, que age independente do nosso pensamento racional. É como um reflexo, por exemplo. Isso acontece, por exemplo, quando o pai e mãe estão ali no shopping e aí o filho pequeno sai da presença deles e desaparece. Eles logicamente entram no estado de alerta e ficam preocupados. Isso é uma questão, irmãos. Neste sentido, então, isso é uma resposta natural e normal a uma situação desesperadora. É algo que imaginamos poder acontecer. Por exemplo, né, você está no ônibus, alguém diz: olha, a próxima parada do ônibus é muito perigosa, podemos ser assaltados. A gente já fica alerta, né? Isso é uma resposta natural. Do ponto de vista teológico, a ansiedade, ela começou a fazer parte da existência humana de forma permanente, dominadora e esmagadora quando o homem se afastou de Deus. Porque quando ele estava com Deus ali no jardim, não havia motivos para viver ansioso, uma vez que ele tinha Deus e tinha tudo que ele precisava. Então o pecado trouxe então todas as consequências, como por exemplo o medo, a preocupação, a incredulidade, a falta de confiança em Deus, e tudo isso sobreveio ao homem por conta da separação de Deus. Do ponto de vista, irmãos, etimológico da palavra em si, a ansiedade significa literalmente algo dividido, quer dizer, atraído por direções diferentes, é o termo no grego. É alguém que está sendo apertado. A ideia da palavra é alguém que está sendo estrangulado, sufocado, oprimido, é o termo grego. Do ponto de vista espiritual, a ansiedade ela é constituída de pensamentos, a mente, e de sentimentos, o coração, que estão incorretos acerca de circunstâncias, pessoas e coisas. Portanto, a ansiedade esmagadora acontece quando eu acredito em mentiras. Por exemplo, quando eu penso que Deus não pode cuidar de mim,
Quando eu penso no dia de amanhã, por exemplo, e achar que alguma coisa vai acontecer sem que isso esteja no cuidado, na direção e soberania de Deus. Irmãos, a ansiedade, ela pode nos enganar com pensamentos que nada tem a ver com o Senhor. A tendência, portanto, do ansioso é, de forma permanente, eu digo, é sofrer por antecipação. Ele sofre por algo que ele imagina que pode acontecer e que na grande maioria das vezes nunca acontece. É apenas imaginação. Bom, do ponto de vista bíblico, ela configura a ansiedade como falta de profundidade e descanso no cuidado fiel, verdadeiro e contínuo de Deus sobre as nossas vidas. Mais uma vez, no cuidado fiel, verdadeiro e contínuo de Deus. Deus, ele continua cuidando da gente em qualquer circunstância. Ele cuida hoje, amanhã e sempre, de modo verdadeiro, fiel e contínuo. Assim é o cuidado de Deus. É a ansiedade. Agora, quais são os resultados, irmãos, que a ansiedade traz? São várias as consequências que podem aparecer, tanto no trato psicológico quanto no trato físico. Por exemplo, no trato psicológico, constante tensão e nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer de objeto de tensão, preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir, irritabilidade, ataque de pânico e etc. Fisicamente, irmãos, a ansiedade ela pode provocar dor ou aperto no peito, aumento das batidas do coração, respiração ofegante, falta de ar, aumento do suor, tremores nas mãos e nas outras partes do corpo, sensação de fraqueza ou fadiga, boca seca, mãos e pés frios ou suados, náusea, tensão muscular, perda de cabelo, dor de barriga ou desarranjo estomacal. São vários os problemas que ela pode trazer. Irmãos, como a ansiedade ela estrangula a pessoa, ela se torna esmagadora, deixando o indivíduo incapacitado muitas das vezes de agir e até de viver. Ela traz várias consequências. Como o indivíduo, notem, o termo é dividido. Como a sua mente está dividida em coração, são várias forças puxando a sua mente, uma para o lado, outra para o outro, de maneira que ele não consegue dormir. Por quê? Porque o pensamento está sendo puxado por várias forças. E aí ele tem dificuldade de dormir. A ideia, irmãos, é que o corpo ele está em alerta máximo, pronto para a luta. Só que isso de maneira permanente. A ansiedade também pode causar outros problemas mais profundos, como a depressão. Nesse período de pandemia, por exemplo, os médicos têm percebido o aumento desses fatores na vida da pessoa. Por quê? O medo da perda da saúde, de pegar o Covid, o medo de perder o ente querido, de perder o emprego, medo do futuro e viver umas incertezas. Isso tem levado ao aumento da ansiedade. Irmãos, veja que hoje é dito que a ansiedade ela é o mal do século. Se fala muito disso hoje, mas note que a ansiedade é falada há mais de 2000 anos atrás. Paulo falou sobre a ansiedade, Jesus falou sobre a ansiedade e a Bíblia trata também deste problema. Por fim, irmãos, para tratar ainda desse aspecto de introdução, algumas causas da ansiedade. São vários os fatores que podem levar alguém à ansiedade. Não se sabe ao certo, de forma precisa, definir que causas levam uma pessoa à ansiedade contínua e descontrolada. Mas especialistas apontam alguns fatores. Por exemplo, a questão da genética. Ou seja, se há alguém na família com esses transtornos,
pode ser que os descendentes tenham também estes problemas. Outros fatores, irmãos, circunstâncias da vida, passar por algum evento traumático ou estressante, pode levar à ansiedade. Em outras palavras, como a pessoa encara a vida, também pode ser um fator para a ansiedade. Como é que eu encaro a vida? Por exemplo, se eu entender que a vida, ela não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema, eu nunca vou ter dificuldades, e aí quando vier, eu vou ter problemas. Há problemas físicos também, irmãos, que podem acarretar com ansiedade. Por exemplo, disfunções hormonais, problema da tireoide, uso de medicamentos contínuos, problemas respiratórios, doenças crônicas, uso de drogas, álcool, o aumento do cortisol no corpo faz aumentar, então, o estresse. E, consequentemente, o limite, então, e aí propagação para a ansiedade. Além disso, os pesquisadores apontam a falta de descanso, boas noites regulares de bom sono, a falta de atividades físicas, a falta de uma boa alimentação equilibrada e saudável e a falta de momentos com a família, momentos agradáveis. São itens apontados como meios que causam a ansiedade. Irmão, no ambiente, no trato espiritual, podemos destacar alguns fatores que levam os cristãos à ansiedade, além destes destacados. Por exemplo, a falta de certeza e entendimento mais profundo na confiança do cuidado paterno de Deus. Irmão, se eu não creio, se eu não confio que Deus é chamado na Bíblia do nosso Pai e que Ele cuida de mim, se eu não tenho convicção disso, isso pode me levar a ter ansiedade. A falta de também, irmãos, a incredulidade também pode me levar à ansiedade. E também ídolos do nosso coração. Às vezes eu quero que a vida ela se desenvolva de acordo com o que eu pensei, imaginei e planejei. Às vezes estamos vivendo, irmãos, centralizados em nós mesmos. E isso é pecaminoso. E quando as coisas não acontecem como eu planejei, aí eu fico ansioso, porque eu queria que acontecesse daquela forma. Mas a vida não gira em torno de nós. São ídolos do coração, e o ídolo às vezes sou eu mesmo, o meu coração. E outro fator, irmãos, que seja o fator mais geral que a gente poderia destacar, é a falta de obediência pela aplicação dos ensinos da palavra de Deus na minha vida. Inclusive vamos ver isso nesta noite, vamos destacar esse texto. E aí, irmão, vamos ver o primeiro motivo nessa noite, porque muitos cristãos entram em ansiedade. Olhe comigo o versículo 6 de Filipenses capítulo 4. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O primeiro motivo que leva um cristão à ansiedade, sabe qual é? A falta de oração. E, irmãos, eu destaco dois aspectos em relação a isso. Não somente a falta da prática da oração, mas também a falta da forma bíblica da oração. Não é só a prática em si, mas a forma, o conteúdo, como a minha mente está quando eu estou orando. E é isso que Paulo vai destacar aqui. Irmãos, quando eu olho esse texto, eu olho para Paulo, o autor dessa epístola. Paulo tinha todos os motivos para quê? Para ser uma pessoa ansiosa. Quando eu digo ansiosa, estou falando, me referindo ao termo, irmão, de uma ansiedade esmagadora, contínua e doentia. É nesse aspecto que eu estou me referindo. Paulo tinha muitos problemas e estava propenso a ser atacado pela ansiedade. Ele sofria, irmãos, e não pouco. Por exemplo, quando ele escreve essa epístola, que é chamada Epístola da Prisão, ele estava preso, limitado da sua liberdade pessoal. Paulo não sabia, irmãos, o que iria acontecer, se ele iria terminar a vida ali, qual seria o seu futuro. Ele poderia pensar nisso.
E aí os irmãos de Filipe vão até ele. E aí Paulo também ficou preocupado como era que os irmãos iriam encarar o fato dele estar preso. Qual seria a imagem, o conceito do apóstolo preso? Ele ficou preocupado com isso. Isso poderia levá-lo à ansiedade. Também, irmãos, Paulo poderia se preocupar com o seu futuro. Seria condenado ou não? Sairia da prisão ou não? O que Deus iria fazer com ele? Era algo que poderia levá-lo também à ansiedade. Outro problema, irmãos, era o sustento. Você vê que Epafrodito leva uma oferta para Paulo e ele diz que estava precisando, chegou no momento certo, aquela oferta. Ele poderia ficar preocupado com o seu sustento financeiro. Mas Deus já havia mandado, irmãos, Epafrodito para tratar desse problema. Além disso, quando Epafrodito chega ali com Paulo e diz: olha, Paulo, temos um problema lá na igreja. E dentre alguns destes, há duas irmãs que não estão se entendendo lá na igreja. E esse problema está afetando a comunhão da igreja. Não somente esses problemas pessoais, mas o próprio trato com a igreja poderia também levar Paulo à ansiedade. Mas, irmãos, olha o que descreve aqui: não andeis ansiosos de coisa alguma. Perceba aqui, irmãos, que Paulo, ele vai trazer na verdade aqui um mandamento. Ele vai dizer: olha, não viva de maneira permanente, esmagadora e doentia ansiedade. Porque o termo que ele coloca aí está no imperativo, no tempo presente, está na voz ativa. Significando com isso, irmão, dizer que a ansiedade nesta forma, quando eu vivo nesta forma, eu estou fazendo o quê? Pecando contra Deus. Porque se é um mandamento e eu estou andando fora desse mandamento, que não deveria andar assim, então eu estou pecando. E aí eu preciso perceber quais são os motivos que têm me levado a não observar este mandamento. Não andeis ansiosos. Portanto, irmãos, é uma ordem. Paulo está trazendo a palavra de Deus aqui numa ordem, dizendo: olha, obedeçam, não deixe que a vida de vocês viva de maneira ansiosa. Estou falando aqui de ansiedade, irmão, num ato isolado, como nós explicamos no início, mas aquela ansiedade contínua, que me leva a viver uma vida incrédula, sem confiança em Deus, uma vida em que a preocupação passou a dominar a minha vida continuamente. Aí é um problema. Em outras palavras, irmãos, Paulo está dizendo aqui que nós temos a capacidade, pelo Espírito Santo, de não viver desta maneira, mesmo que eu tenha problemas. Ninguém vai dizer: pastor, mas são muitos problemas em várias áreas, em vários desafios. Mas olha o que ele diz aí, irmãos: não andeis ansiosos de quê? Coisa alguma. Irmãos, Paulo está dizendo aqui de forma bastante abrangente. Ele está dizendo: seja o que for que eu esteja preocupado, seja o que for que está me causando alguma dificuldade, não importa, eu não devo viver de maneira ansiosa, de coisa alguma. Se refere à minha área da saúde, a área financeira, familiar, do trabalho, seja que for. Ele diz: não ande ansioso, não viva de maneira permanente ansioso de coisa alguma, irmãos. Trabalho, saúde, futuro, filhos, né? Não sei o que vai ser do meu filho. Algumas mães pensam, alguns pais pensam, noras, genros, negócios. Irmãos, nada deveria tirar a paz que Deus nos dá. Nada. Quando nós então deixamos que essa paz de Deus eu perca, é porque eu estou desobedecendo o que o texto da palavra de Deus está dizendo aqui. Não ande ansioso. Irmão, ele está falando aqui de um estilo de vida, de um hábito de vida, de alguém que vive ansioso, porque a ansiedade ela é ativa.
Esse modo de ansiedade aqui, irmãos, é alguém que está assim continuamente. E diz: não viva desse jeito, de coisa alguma. Então nota, irmãos, que primeiro precisa entender isso. É por isso que muitos cristãos estão entrando ou vivendo em ansiedade. Por quê? Porque não estão obedecendo o que a Bíblia está ensinando. E aqui é orar. Ele diz aí: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Perceba aqui, irmãos, Paulo vai dizer: olha, não é só a prática da oração, deve existir, e ela deve ser contínua, deve ser algo natural na vida do cristão, o quê? A prática da oração. Mas ele apresenta aí, que chama atenção, irmãos, algumas características desse tipo de oração. Olha como ele diz aí: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. A primeira característica dessa oração é que eu devo levar tudo para Deus. Olha como ele coloca, irmãos: em tudo, porém, sejam conhecidas. Irmão, levar tudo para Deus significa dizer que eu abro completamente o meu coração para falar para Deus daquilo que está doendo em mim, daquilo que eu não estou conseguindo lidar, daquelas dificuldades que eu estou pensando do amanhã, desses problemas que nos cercam. Eu digo tudo para Deus, no sentido de entrega. Em tudo, ele diz, fale tudo para Deus. Entregue tudo aquilo que está causando medo em você, aquilo que causa alguma preocupação. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Agora pergunta, irmão: será que Deus não conhece o que eu estou passando? Será que Ele não entende o que eu estou passando? É claro que sim, irmão, de modo simples. A ideia aqui, irmãos, é que há uma entrega completa das minhas dificuldades para Deus quando eu estou conversando com Ele. Claramente. Vou dar um exemplo para você entender isso aqui melhor. Pense na imagem. Você vai lá para o seu quintal e encontra uma granada lá no seu quintal. Aí você fica preocupado: e agora? Uma granada que pode estourar e todos nós morrermos, a casa ir para o alto, né? Uma granada. Aí você de repente lembra de alguém: ah, eu conheço um amigo meu que ele sabe cuidar de granada, ele trata com granadas. O que você vai fazer? Você vai lá e pegar a granada? Você diz: olha, meu amigo, vai lá no meu quintal, tem uma granada lá, trata dela para mim. É você que sabe fazer isso, eu não sei mexer com isso, pode estourar, enfim, todo mundo morrer. O que você faz? Fala com ele, conversa com ele, explica para ele o que faz. Então entrega a granada para ele, porque ele vai saber o que fazer com ela. Agora pense isso em relação a Deus. Nossos problemas são como uma granada, que podem explodir. Aquela preocupação que eu estou, problema em casa, de saúde, dos negócios, não sei o que é, mas é como se fosse uma granada, que pode explodir a qualquer momento. O que eu faço? Senhor, tem uma granada aqui na minha casa. Eu oro para Deus e conto exatamente o que está acontecendo comigo na minha vida. Eu conto para Deus, porque Ele é o maior amigo que eu tenho, um amigo perfeito, que não somente me conhece perfeitamente, mas Ele é alguém que não somente me conhece, mas Ele é capaz de me ajudar, porque Ele sabe e é poderoso. Irmãos, eu entrego um problema para alguém, não alguém que pode, mas alguém que faz, e é Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui: em tudo, porém, sejam conhecidas. Então a primeira característica da minha oração é entregar tudo para Deus, levar tudo para Ele. Sabe por quê? Porque eu não posso andar com isso, eu não posso carregar isso, eu não posso viver com isso. Eu entrego para quem pode, para o Senhor. Então a minha oração deve ser contínua, mas ela deve ter essa característica. Irmãos, eu não posso, até porque não há como fazer isso, de querer esconder algo para Deus. Preciso abrir o coração para Deus, falar sinceramente com o Senhor: eu estou com aquela preocupação com meu filho lá, eu não sei o que vai acontecer, eu fico nervoso com isso,
Eu quero te entregar esse meu nervosismo, essa minha preocupação. E a entrega para Deus, fale para Deus. É o que eu e você precisamos fazer a orar. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus é quem cuida de mim e de você. Ele cuida de modo completo e perfeito. Então essa preocupação, esse problema, eu entrego para Ele. Ele sabe o que vai fazer. Converse com Deus. Fale para Ele. Entregue a granada para Ele. Ele sabe o que fazer. Eu faço isso por meio da oração. Mas uma outra característica da oração que Paulo vai apresentar aí, irmãos, que deve ter na minha oração para vencer a ansiedade, é a submissão a Deus. Olha como ele coloca o versículo de número 6 ainda. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus o quê? As vossas petições, pela oração e pela súplica. Paulo usa dois termos aqui, irmãos. Oração e súplica. O que é a oração, o termo que ele usa aqui? A oração significa uma conversa habitual. E nessa conversa habitual que eu devo fazer continuamente com Deus, eu devo expressar reverência e autêntica devoção a Deus. Quando eu estou orando, irmãos, eu fico contemplando a Deus, eu reverencio, porque eu estou expressando o quão eu preciso dEle. Então eu faço isso. É o termo oração. E o termo súplica, ele fala de alguém humilde, que ao clamar, ele submete-se a Deus. Ele não exige do Senhor, mas quando ele ora, ele está submetido à vontade do Senhor. Se o Senhor quiser que eu passe por algum problema, eu vou passar, eu me submeto a isso, eu entendo isso e sigo a Deus. A oração deve haver submissão a Deus. A oração não deve ser tal como Jesus fala: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas o que o Senhor quer. Se eu tiver que passar por esse problema, não deixe eu ficar ansioso, Senhor. Se eu tiver que enfrentar esse deserto, essa dificuldade, não deixe eu ficar ansioso, me ajude. Isso é uma oração de submissão a Deus. Oração e súplica, Paulo diz aí que são os meios pelos quais nós entregamos a Deus aquele incômodo, aquela preocupação, aquele problema. Por isso deve ser sincero, coração aberto, como falamos. Deve existir submissão. Quando estamos em oração, irmãos, essa oração deve estar imbuída de submissão e reverência ao Senhor, de modo humilde. Sabe por quê? Porque quando eu oro, eu posso entender quem é Deus. Eu sou alguém indigno dele. Então eu reconheço a minha posição e a posição de Deus. Então eu oro com tamanha dependência, porque eu preciso dele. Então essa minha oração está submissa a ele, porque eu preciso completamente de Deus. Então eu oro. É a consciência e a atitude da oração quando eu estou buscando o Senhor. Quando você orar, traga isso ao altar na oração. Submissão à vontade do Senhor. E uma terceira característica da oração, irmãos, que Paulo apresenta aí, está ainda no versículo 6. Ele diz, no final, pela súplica, pela oração e pela súplica com ações de graças. Irmãos, olha o que acontece agora. Ele diz que a minha oração, ela deve estar recheada de quê? De ações de graça. A palavra Eucarístia, né? Sabe o que significa aqui, irmãos, orar com ações de graça? Significa dizer que eu devo olhar para onde? Para o passado. O que é isso, pastor? Significa dizer que eu devo olhar para tudo que Deus fez e tem feito por mim. Irmãos, orar com gratidão significa olhar para as coisas que Deus fez por mim, sobretudo as bênçãos que fez na minha vida. Daquele momento difícil que eu passei, Ele esteve comigo, me livrando, me dando graça, cuidando de mim. Daqueles outros momentos que eu chorei, Deus me consolou. Daqueles outros momentos que eu fiquei tão triste, Deus estava ali comigo. Ações de graça significa, irmãos, olhar com gratidão para tudo que Deus fez por mim. Orar com gratidão significa não olhar para aquilo que eu quero de Deus, mas olhar para aquilo que Ele já fez. Isso me conforta
e traz esperança. Ser grato, irmãos, é olhar para o passado. Sabe para quê? Para enfrentar o presente. Porque na minha vida eu já tive experiências com Deus, da sua presença, do seu cuidado contínuo. Então eu posso orar e dizer: Senhor, obrigado pelo que o Senhor é na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito por mim. O Senhor é tudo, não preciso de mais nada. Obrigado, Senhor. Irmãos, isso em si anima o coração, me leva a perceber que em momento algum eu estive sozinho. Nunca estive sozinho, o Senhor sempre esteve comigo. Isso é orar com ações de graça. Deus já nos deu, irmãos, lá, por exemplo, lá em Romanos 8:32, Paulo vai dizer que Deus já nos deu sacrificialmente Jesus Cristo, e diz lá, e com isso não nos dará graciosamente todas as coisas. Se Ele nos deu Cristo em sacrifício, imagine as outras coisas que são todas pequenas perto de Cristo Jesus. Ele não cuidará de nós? Então eu olho e oro com gratidão. Não sabe o que acontece? Quando eu oro dessa maneira, levando tudo para Deus, e quando eu oro de submissão, submisso à sua vontade, e também orando com gratidão no coração, sabe qual é o resultado na sua vida? Na minha vida, não sou eu que estou dizendo, é o que o texto vai dizer. Olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mas olha o que acontece aqui, é maravilhoso. Quando eu oro a Deus continuamente, eu pratico a oração, eu converso com Deus, e essa oração é aberta, é sincera. Essa oração me leva a levar tudo para Deus, tudo que acontece comigo, com a minha família, tudo eu levo para Deus. E essa minha oração é de submissão, é uma reverência, é uma humildade diante do Senhor, e eu oro com gratidão a Ele. Sabe qual é, irmãos, o primeiro resultado? Paz de Deus. Olha o que ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. É preciso fazer uma diferença aqui, irmãos, entre paz de Deus e paz com Deus, porque há uma diferença. A paz com Deus se reporta, irmãos, ao ato do sacrifício de Cristo que me alcançou, e pela justificação lá na cruz do Calvário da minha vida, Ele me absorveu da pena e me introduziu na comunhão e relacionamento com Deus. Portanto, paz com Deus. A paz com Deus significa, irmãos, que eu fui perdoado por Cristo, por Deus. E aí agora eu posso, que antes eu vivia em rebeldia contra Deus, agora eu posso ter paz com Deus. Portanto, o cristão genuíno, ele já desfruta da paz com Deus. O que às vezes ele não desfruta de quê? Da paz de Deus. Por quê, irmão? A paz de Deus é o momento em que eu descanso no seu cuidado. É o momento em que, mesmo que eu enfrente os problemas, eu continuo confiando, eu não sou incrédulo. Eu continuo olhando para o Senhor, e isso me traz quietude, tranquilidade, traz equilíbrio para o enfrentamento dos problemas desta vida. E isto é paz de Deus. É quando eu fico ainda tranquilo, porque eu sei que tudo está nas mãos do Senhor. Sabe o que significa dizer, então, irmãos? Há muitos crentes que de fato foram perdoados por Deus, Cristo os salvou, eles estão em paz com Deus. Mas por outro lado, há muitos crentes que não têm a paz de Deus, que vivem ansiosos, inquietos, preocupados, doentes, física e psicologicamente. Por quê? Porque ainda não aprenderam a entender a soberania de Deus, por exemplo, o cuidado paterno de Deus. Ainda não conseguiram se aprofundar nessas verdades da palavra do Senhor. Olha o que ele diz aí, irmãos: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Irmãos, o primeiro resultado aqui é a paz de Deus. Quando eu oro dessa maneira, a paz de Deus vai invadir o meu coração.
A paz de Deus vai preencher o meu coração, de maneira, irmãos, que só haverá na minha vida o quê? Descanso, tranquilidade, confiança em Deus, quietude. É diferente de ansiedade, quietude. Ele diz que essa paz excede todo o entendimento. Sabe o que significa, irmãos? Essa paz, ela ultrapassa os meus caminhos e o que eu posso imaginar, ultrapassa o que eu posso pensar nos resultados dela. É a paz de Deus, ela nos alcança, o primeiro resultado. E o segundo resultado está aí no versículo 7 ainda. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, fará o quê? Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, olha o que acontece aqui, é o segundo resultado. Quando você ora, essa paz de Deus entra no seu coração, sabe o que ela faz? É o segundo resultado, uma proteção contra a ansiedade. Porque o termo que ele usa aí, irmãos, o termo guardará, é muito interessante, porque é um termo militar. Ela representa os soldados em guarda. Refere-se à vigilância de uma cidade do lado de dentro do portão, como um posto de controle de quem entra e quem sai. O que significa dizer isso, irmãos? Que a paz de Deus, ela penetra o nosso coração e a nossa mente. Sabe o que ela faz? Ela fica ali, o quê? Abrindo a porta. Sabe o que acontece? Quando a ansiedade vem por causa de um problema que aconteceu, alguma dificuldade, ela bate a porta do nosso coração. Quem é que atende? A paz de Deus. Ela atende. Aí ela vai lá e quando ela vê a ansiedade, diz: olha, aqui tu não pode entrar. Aqui não há lugar para ti. Sabe por quê? Porque eu estou aqui, a paz de Deus. Portanto, vai embora, que aqui você não vai entrar. Irmãos, é isso que Paulo está dizendo aqui. Que a paz de Deus, ao estar no meu coração, ela protege o coração e a mente de que eu viva de maneira ansiosa, preocupado, doente, por conta dos problemas que acontecem. A paz de Deus, ela guarda, ela protege, irmãos, para que eu não viva de maneira ansiosa. Muito interessante aqui. Eu preciso, irmãos, então orar, e orar biblicamente, orar dessa maneira. E aí, irmãos, eu fui fazer uma pesquisa sobre o que a ciência tem falado sobre a oração. Por exemplo, ela vai constatar exatamente o que Paulo está dizendo aqui. A neurociência, ela afirma que quando uma pessoa ora, ela fortalece o sistema límbico. Sabe o que é isso, irmãos? Especialmente o sistema mesolímbico, onde libera a dopamina, endorfina, serotonina e ocitocina. Foi feita uma pesquisa. Quando alguém está orando, as partes do seu cérebro que funcionam são esses lobos aqui, onde estão estes hormônios. Isso é muito interessante, porque o que já foi escrito na palavra de Deus pelo Senhor é algo que a ciência está provando agora. A oração, portanto, ela é a melhor das psicoterapias. É orar a Deus. E sabe qual é o testemunho dos pesquisadores, irmãos? Ao fazer essas pesquisas, eles disseram o seguinte, o testemunho deles: é como se a mente, eles dizem, é como se a mente fosse projetada para quem? Para Deus. Quando alguém está conectado com Deus, essa conexão por meio da oração libera esses hormônios e aí dá um bem-estar. A pessoa se sente satisfeita porque ela sabe que aquela pessoa que ela está orando, Deus cuida dela. Não é como alguém, quando eu converso com alguém, eu não sei se aquela pessoa sabe cuidar de mim, mas quando eu oro para Deus, eu tenho certeza que Ele cuida de mim e que Ele pode todas as coisas. É diferente. Irmãos, a orar é algo que não deve nunca ser negligenciado por mim. Sabe por quê? Quando eu enfrento problemas, o meu cérebro, ele faz com que libere o cortisol na minha vida, no meu sistema. O cortisol é o hormônio do estresse. Mas quando eu oro, ele traz esse equilíbrio sobre esses hormônios, de maneira que eu não viva ansioso, doentio. Você lembra de Ana? Quando Ana orou, ela vivia ansiosa.
chorando todo o tempo, depressiva. Ana vivia assim, ela vivia assim, todo o tempo. Um dia, irmãos, ela entrou no templo. O que foi que ela fez? Ela tomou uma injeção lá? Ela entrou no templo, e diz o texto que ela abriu a alma ao Senhor. Não foi isso que diz o texto? Ela abriu o coração para Deus e entregou o seu problema. Quando terminou a oração, o coração de Ana estava o quê? Cheio de paz. Diz o texto lá que o semblante dela mudou. De alguém depressiva, alguém triste, o semblante mudou. Porque ela entregou por meio da oração, súplica e a oração. E a paz de Deus encheu o coração dela. Meu amado irmão, eu tenho que orar sempre. É certo que eu tenho que aliar a oração uma vida saudável, ter boa alimentação, ter atividades físicas, vir para a igreja, por exemplo, ter momento com a minha família agradáveis, orar a Deus. Mas a oração é fundamental nessa conversa com o Senhor. Tanto a minha prática quanto a forma como eu oro. Porque há muitos crentes que vivem ansiosos. Primeiro motivo qual é? Falta de oração. Há muitos crentes que negligenciam a oração, não estão orando. Irmão, sabe um remédio que é utilizado pelos psiquiatras para tratar da depressão e ansiedade? É fluoxetina. Esse remédio, sabe o que ele faz? Ele aumenta a atividade do neurotransmissor chamado serotonina. Algo que é trabalhado quando eu estou orando. Você nota que nós temos um comprimido para tomar. É um comprimido espiritual. Qual é? Oração. Orar habitualmente e também orar na forma bíblica. Eu devo orar, irmãos, para que eu não entre nesse estado de ansiedade doentia, esmagadora. Eu preciso orar. Eu quero que você baixe sua cabeça. Na próxima quarta, vamos continuar vendo outros motivos por que o cristão entra em ansiedade. Hoje vimos a oração, a prática da oração, e aprendemos a forma de orar, as características, uma oração em que eu abro o coração para o Senhor, o coração aberto, sincero, que conversa com Deus continuamente. É uma oração de submissão. Eu oro reverenciando a Deus, de modo humilde, eu oro ao Senhor. E eu oro de maneira grata, olhando para tudo que Deus faz nas minhas experiências com Deus. E aí qual é o resultado? A paz de Deus. Ela enche meu coração. E essa paz, como segundo resultado que ela faz, ela guarda, ela não deixa que a ansiedade entre no meu coração e na minha mente. Como é que você está, meu amado irmão, quanto à prática da oração? Como é que está a sua vida nesse aspecto? Você já parou a pensar, talvez, hoje, nesse texto aqui, que talvez a sua preocupação, talvez aquilo que está esmagando, oprimindo você, apertando você, a ansiedade, é porque você não tem orado, talvez, não tem buscado o Senhor, não tem aberto o seu coração, entregando tudo aquilo que está lhe causando medo, preocupação. Você precisa fazer isso. Você que está nos assistindo também hoje, pense nisso. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a minha vida de oração? Será que você tem orado a Deus realmente, diariamente, buscando, abrindo o seu coração para o Senhor? Pense nisso. Porque se você não tem feito isso, você que está aqui, você que está nos acompanhando, você precisa fazer. Há muitos problemas que nós podemos enfrentar, mas só há uma forma de enfrentar: com oração e com Deus, orando com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus, que ela nos mostrou aqui, ó Deus, um motivo pelo qual muitos cristãos têm entrado em depressão e ansiedade também, Pai. Estão sendo guiados, ó Deus, por preocupação doentia, contínua, esmagadora,
que oprime, ó Deus, aperta, estrangula. Nos ajude, ó Pai, nessa noite com a Tua palavra. Ó Deus, como vimos aqui que é uma ordem, é uma necessidade nossa obedecer esse mandamento de não viver ansioso. E para isso precisamos orar, Te buscar. Pai, trabalhe em nossos corações, para que sejamos homens e mulheres de oração. Se há, ó Deus, alguém aqui, ou que está acompanhando, ó Deus, que tem, ou está nesse estado de ansiedade contínua, ó Pai, que tem lhe causado problemas, ajude, ó Pai, que nessa noite, a Tua paz enche esse coração, ele possa abrir esse coração e conversar contigo, Te buscar, entregar esse problema ao Senhor. Nos ajude, ó Pai, é isso que nós pedimos. Em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém.